Olá, pessoal. Eu sou a professora Edith e vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema digestório humano. O sistema digestório humano, ele é formado por um tubo que tem 9 metros, né, desde a boca até o ânus. E é responsável pela digestão dos nutrientes, né? Então, vamos lá. A digestão, ela se inicia na boca, onde a gente tem dois tipos de digestão. A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é a digestão que acontece com a ajuda dos dentes para triturar esse alimento, quebrando ele em partes menores. A digestão química é a digestão com auxílio de enzimas. No caso da boca, a gente vai ter a pitialina, que é uma enzima que atua no pH neutro, que é o pH da boca, e que vai ter a função de digerir os carboidratos. Esses carboidratos vão ser misturados com a pitialina com a ajuda da língua, e essa pitialina vai ser liberada pelas glândulas salivares existentes na boca. Em seguida, a gente vai ter o processo de deglutição, que é o processo em que a gente empurra esse bolo alimentar pela faringe e pelo esôfago. A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E o esôfago, a partir do esôfago, a gente tem os movimentos peristálticos, que são movimentos de contração e relaxamento, que empurra esse alimento, né, pelo trato digestório. Bom, esse alimento vai chegar no estômago, que tem o pH ácido, né, e vai ter a atuação aí da pepsina. Veja bem, a pitialina, que é a enzima que atua na boca, sai do pH neutro da boca e vai para o pH ácido do estômago. Quando chega no pH ácido, ela desnatura, perde sua função, perde sua estrutura terciária e, consequentemente, a sua função. Então, ela para de funcionar, porque as enzimas atuam em pH específico, ok? A pepsina, agora, né, sendo liberada no estômago, é uma enzima que atua no pH ácido e tem a função de digerir as proteínas. Essa pepsina, ela vai ser liberada pela parede do estômago, juntamente com ácido clorídrico, formando o suco gástrico. Esse ácido clorídrico que dá esse pH ácido, né, ao estômago. Aí a gente tem, após a digestão das proteínas, a formação do quimo. Esse quimo vai para o intestino. O intestino, ele é dividido em duas partes, o intestino grosso e o intestino delgado. O intestino delgado, que é a primeira parte, né, do intestino, ele é dividido em três outras partes: o duodeno, o jejunum e o íleo. No duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, a gente vai ter a grande parte da digestão acontecendo. No duodeno a gente tem um pH básico, então, mais uma vez, a enzima que atuava no estômago para de funcionar, e a gente tem aqui uma série de enzimas, né, que compõem o suco entérico, que é um suco produzido pela parede do duodeno, e o suco pancreático, que é um suco produzido pelo pâncreas. Esses dois sucos têm a função de digerir tudo aquilo que não foi digerido nem na boca, nem do estômago. Então, a gente vai ter a digestão aí dos aminoácidos que não foram dos carboidratos, perdão, dos carboidratos que não foram digeridos na boca, das proteínas que não foram digeridas na boca, no estômago, perdão. A gente vai ter a digestão das gorduras, dos materiais genéticos. E falando em gordura, a gente tem a bile. A bile é uma substância que vai ser produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e quando o duodeno estiver cheio de alimento, né, de substâncias, ela será liberada no duodeno. E ela tem a função de emulsificar as gorduras, que é quebrar as gorduras em pedaços menores. Então, a bile não é uma enzima, certo? Bom, aconteceu todos esses processos. Essas substâncias são encaminhadas para o jejunum e o íleo,
onde vão ocorrer os processos de absorção. O que é absorção? Passagem de nutrientes do intestino para a corrente sanguínea e depois distribuição para o restante do corpo. O que fica no canal digestório vai para o intestino grosso. E aí, no intestino grosso, a gente tem a absorção da água e sais minerais e a formação do bolo fecal. Tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, a gente tem as vilosidades, que são a dobra, né, dessas estruturas. Na parede interna do intestino delgado e do intestino grosso, a gente tem as microvilosidades, que são dobrinhas da membrana plasmática, vocês podem observar aqui embaixo, ó, que tem a função de aumentar a absorção, a superfície de absorção dos nutrientes, ok? Bom, formou-se o bolo fecal, ele vai ser armazenado temporariamente no reto e depois liberado pelo ânus, ok? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês para 2 pontos. Primeiro, a absorção do álcool que acontece no estômago. E segundo, a flora intestinal, que são bactérias presentes no nosso intestino grosso, que tem uma relação de simbiose conosco. Nós fornecemos às bactérias proteção e nutrientes e elas fornecem para a gente vitaminas. Então, elas fornecem a vitamina K, que é importante no processo de coagulação, e a vitamina B12, que é importante no processo de formação do sistema nervoso. Ok? Bom, todo esse processo de digestão vai ser comandado pelo sistema nervoso autônomo e por alguns hormônios. Então, vou trazer aqui alguns hormônios para vocês. A gente tem a gastrina, que é o hormônio que atua no estômago, responsável pela produção do suco gástrico, né, pela liberação, estimula o estômago a produzir o suco gástrico. E a gente tem a secretina. A secretina inibe o estômago a produzir o suco gástrico. Então, quando o alimento sai do estômago, ela atua aí. Além de atuar no estômago, ela atua no intestino, fazendo ele produzir o suco entérico, no pâncreas, fazendo ele produzir o suco pancreático, e no fígado, fazendo ele produzir a bile. Um outro hormônio é a colecistoquinina, que é um hormônio que tem ação no pâncreas, ajudando também o pâncreas a produzir o suco pancreático, e atua na vesícula biliar, estimulando a vesícula biliar a liberar a bile no duodeno. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Tchau, tchau.